A síndrome do coração partido é mais comum do que a gente imagina. E a gente vai conversar sobre isso agora no Manhã Total com o cardiologista Conrado Leles Secom. Conrado, obrigada por ter vindo. É um grande prazer estar aqui com vocês. A gente soube da Dona Irtz, a Dona Irtz ligou pra gente e falou: olha, eu sofri a síndrome do coração partido, e me contou toda a história, que ela ficou assustada e ficou surpresa ao mesmo tempo. O que é essa síndrome? Quando nós falamos de síndrome do coração partido, ela se remete a um quadro que é um pouquinho diferente do infarto. É uma doença que ela é desencadeada pela liberação de adrenalina. Um estresse muito importante, uma ansiedade, o luto, a perda de um ente querido, pode desencadear a liberação dessa substância que provoca uma alteração no músculo do coração. Para nós mantermos uma qualidade de vida boa, o coração tem que bombear o sangue com a força adequada. E quando isso acontece, ele para de bombear o sangue. Algumas paredes dele ficam com funcionalidade reduzida. E isso daí leva uma dor no peito extremamente intensa, semelhante ao infarto. Alterações no eletrocardiograma, alterações muitas vezes até dos marcadores de injúria, de sofrimento do músculo do coração, mas nós não temos o entupimento da artéria do coração, que é o que caracteriza o infarto. Então, quer dizer, a síndrome é diferente, não é? Porque o entupimento é causado pelo excesso de peso, gordura, colesterol, não é, doutor? Isso, perfeitamente. O entupimento da artéria do coração tem vários fatores, um dos principais é o fator genético. O estresse pode também desencadear um infarto, por conta de pico de pressão, algumas alterações metabólicas, romper alguma plaquinha e promover o entupimento da artéria, levando ao infarto. Mas quando nós estamos falando de síndrome do coração partido, se remete a uma doença que se chama Takotsubo. Ela foi reconhecida no Oriente devido à forma que o coração fica. Ele fica com a ponta e com a base parada e parece um cesto que eles usam para caçar polvo. Então, é uma particularidade bem interessante. Bem interessante. E essa síndrome do coração partido, ela é mais comum nas mulheres. A gente viu aí a Dona Irtz, daqui a pouquinho a gente vai trazer uma outra história para você. Ou os homens também podem passar por ela? Os homens também podem, mas o mais comum são mulheres acima dos 50 anos de idade. E é uma doença que, na maior parte das vezes, ela é autolimitada. Depois de algumas semanas, o coração, com o tratamento medicamentoso, retorna à sua funcionalidade normal, sem nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de complicação. A chance de acontecer novamente é muito pequena. Existem alguns relatos, mas pouquíssimas pessoas podem vir apresentar um novo episódio ao longo da vida. A Dona Irtz teve dois, né? Foi atendida, depois teve um outro, assim. É a mesma situação, doutor Conrado? É a síndrome mesmo? Isso. No caso dela, o que nós teríamos que saber é se houve ou não entupimento da artéria do coração associada. Se houve entupimento, a gente chama de infarto, propriamente dito. E se não houve entupimento, foi só um quadro funcional do músculo, um quadro da doença na contração muscular que recuperou, aí a gente estaria, sim, em frente a um quadro de coração partido. Muito bem. Esse é o doutor Conrado Leles, que está aqui comigo. E olha, às vezes, né, a gente sobrecarrega tanto o nosso coração, né? Sobrecarrega de gordura, de falta de cuidado e de sentimentos também, né, doutor Conrado? De muitos sentimentos ruins, né? Como raiva demais, tristeza demais, né? A gente sabe que é necessário, mas às vezes quando ultrapassa, né, doutor Conrado, fica complicado, não fica? Com certeza, mas por outro lado, os sentimentos bons também podem desencadear a síndrome. Olha, existem relatos de pessoas que ganharam prêmios de cena, etc., e que desenvolveram um quadro clínico por uma alegria extrema. Gente, isso é uma novidade que ele traz pra gente, a gente vai falar sobre isso já já. Eu encontrei a Carla nesse fim de semana e sabe o que ela me contou? Ela teve a síndrome do coração partido, doutor Conrado. E como é que foi isso? Aos 43 anos, não foi, Carla? Isso. Depois de um período extenso de estresse e uma sensação de perda, uma tristeza grande, eu fui invadida, né? Passei mal, cheguei no hospital, a senhora está infartando. Como? Sem nenhum fator de risco, sem nada. Uma vida saudável? Uma vida saudável, eu sempre me cuidei, nunca fui sedentária, nunca fumei, nunca bebi. E infarto, sem nenhum caso na família, eu não sabia nem o que eu estava sentindo. Aí, infarto. Aí, o que acontece? Depois do infarto, depois do período crítico de hospital, de UTI, aí veio o medo. Como segundo, eu acordei já passando mal. Você também teve dois infartos. Mas antes de a gente chegar nesse segundo, você me contou que sentiu durante uma semana muita dor no braço, dor no peito, sudorese. Isso, foi uma dor no braço intensa, tipo muscular, como você faz uma ginástica e fica com a dor, né, do exercício. Então, eu associei a outra coisa, eu tinha mudado, então pensei, foi da mudança, carreguei peso, né? Mexi com muita coisa. E não atinei para isso, né?
E depois veio a sudorese e uma dor intensa no meio do peito, como se estivesse te esmagando, te pisando. Aí foi só aumentando a dor e a sudorese, fui para o hospital, a senhora está infartando. Eu falei, gente, mas como um infarto? Porque nenhum caso na família, uma vida saudável, né? Aí fomos avaliar, tudo causado por um estresse, né, contínuo, de um tempo já, e uma tristeza, uma angústia muito grande que eu estava vivendo no momento. Você não falava nada, né? Não falava, guardava, e foi realmente muito forte, realmente o coração não aguentou. Não aguentou. Sintomas do infarto. E ela não procurou, ficou uma semana, o doutor Cláudio, é o pai do doutor Conrado. Doutor Conrado, é preciso que as pessoas estejam atentas também a esses sinais, né? O infarto é uma doença potencialmente grave. Então, o primeiro passo é a identificação dos sintomas. Se o paciente não souber que aquela dor no peito, que aquela suor frio, aquela palidez podem ser relacionados com uma doença grave, ele não vai procurar o atendimento em tempo hábil. E quanto mais rápido nós oferecermos o atendimento, menor a chance de evoluir com morte e com as consequências a longo prazo, insuficiência cardíaca, que leva a cansaço, limitação física, entre outras coisas. E aí você me falou do medo. Sim. Aí, como segundo, eu comecei a passar mal, eu estava dormindo, acordei passando mal, aí veio aquele medo intenso. Eu tinha medo de dormir, eu tinha medo de tomar banho, eu tinha medo de ficar sozinha. Então, aí causava mais estresse ainda. E aquele medo, gente, eu não posso passar mal de novo, eu não posso sentir de novo. Angústia. Aquela angústia, aquele medo o tempo todo. Então, assim, o tratamento psicológico me deu um feedback, uma coisa bem tranquilo. Comentando com a gente, né? Mudar de vida, mas é preciso mudar a gente, né, doutor Conrado? Com certeza, é a parte mais difícil, né? A iniciativa tem que partir de nós mesmos. O Wesley falou de autoconhecimento, né? Com certeza. E aí você mudou, você. Isso, não dá para mudar a sua família, a sua história, a sua casa, seu trabalho. Então, o que a gente tem que fazer, paguei caro, mas aprendi a viver. O importante é se cuidar, é ter mais prazer com a vida, com as pequenas coisas e mudar seu foco, mudar seu ponto de vista sobre os problemas, porque os problemas sempre virão. E você começou a fazer luta? Não, ainda não, a luta não, porque eu tive que me restabelecer a questão do braço, questão muscular, né? Mas eu faço mais a caminhada e a parte da musculação. Então, hoje eu me cuido fisicamente, mas principalmente a cabeça, mudou né? Muito, a felicidade, a minha vida hoje em dia é outra, completamente diferente. Nesse aprender a viver, a gente precisa aprender a se conhecer e conhecer mesmo os sintomas. O que meu corpo está querendo dizer, não é, doutor Conrado? Com certeza. Lidar com dor no peito, muitas vezes é difícil. Quem nunca sentiu uma espetadinha, uma dorzinha, algum desconforto no peito? Mas nós temos que aprender que alguns tipos de desconforto, aquelas dores mais intensas, quando ela vem acompanhada de suor frio, palidez, náusea, as dores que às vezes vão para o pescoço, mandíbula, às vezes para o braço, elas precisam ser avaliadas. Certo? Quanto mais rápido nós identificarmos, seja um coração partido ou seja um infarto, melhores são as chances da gente oferecer um tratamento adequado e garantir que a pessoa continue tendo uma vida longa e saudável. É o que a gente quer, né? Eu quero muito agradecer você, Carla Guiar, professora que esteve aqui com a gente, que contou a história dela e que eu acho que muita gente vai se inspirar. Ao doutor Conrado Leles Secom, cardiologista, que trouxe todas essas informações pra gente. Nem tristeza demais, nem alegria demais, tudo na medida. É isso aí. Né? Pra vida longa e saudável. Com certeza. Muito obrigada aos dois. Obrigada. Por favor, fiquem aqui com a gente, tá bom? Para acompanhar o Manhã Total.